Bom, voltando para a parte 2, uma jornada. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Eu espero que vocês estejam. Acho que sim. Tá. Agora a gente vai começar a falar sobre a estabilidade no emprego. Aqui a gente tem um conceito de estabilidade. É a definição que eu tirei do livro do professor Maurício Godinho Delgado, que é de caráter permanente, deferida ao empregado em virtude de uma circunstância tipificada de caráter geral, de modo a assegurar a manutenção indefinida no tempo do vínculo empregatício, independentemente da vontade do empregador. Como eu falei, né, a figura da estabilidade, ela se enfraqueceu significativamente desde o advento do FGTS, né? E sendo que ela praticamente desapareceu do mercado privado após a Constituição de 1988. E aí, as estabilidades, elas se restringiram a 3 importantes exemplos, que estão aqui no slide. Primeiro, são os antigos contratos regidos pela CLT, que foi o que eu falei, as situações jurídicas já consumadas, elas permaneceram no tempo. Então, quem tinha estabilidade antes da Constituição de 88, continuou com a estabilidade. Era um direito adquirido, né? E aí, outra estabilidade que ainda está em vigência é dos contratos de servidores públicos seletistas com 5 anos no emprego ao tempo da Constituição. Então, eram aquelas pessoas. Isso está no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 19, que eu indiquei aqui no slide. São servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, que na data de promulgação da Constituição, eles estavam há pelo menos 5 anos e eles não como servidores públicos, né, e eles não tinham sido admitidos na forma de concurso público, que é essa forma regulada no artigo 37 da Constituição. Então, eles eram considerados estáveis. Então, quem 5 anos atrás, ou seja, quem desde pelo menos 1983 estava como servidor público e não tinha sido admitido com concurso público, passou a ser estável. E a terceira modalidade são os servidores nomeados em virtude de concurso público, né? Que está no artigo 41 da Constituição Federal. E aí ele indica também quando o servidor público vai perder o cargo, como que ele se torna estável, como condição para aquisição da estabilidade. Eu estou lendo o inciso 4, é que eu esqueço que vocês não conseguem ver. Onde eu estou apontando, né? Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, enfim, são alguns requisitos do servidor público seletista concursado. No texto original, a estabilidade ela era adquirida depois de 2 anos de efetivo exercício, mas depois da emenda constitucional número 19, de 1998, ela passou a ser 3 anos, né? Então, depois de 3 anos de efetivo exercício, isso aqui está no caput. Os servidores nomeados para cargo e provimento efetivo em virtude do concurso público, eles se tornam estáveis. Então, são esses os 3 tipos de estabilidade que a gente tem hoje em dia. Eu vou voltar aqui para a gente rever. São os antigos contratos regidos pela CLT, ou seja, quem já era estável pelaquela estabilidade decenal antes de 88, os contratos de servidores públicos seletistas que não entraram por meio de concurso público, mas já estavam há 5 anos no emprego, e os servidores nomeados em virtude de concurso público, que é o que tem hoje em dia, né? Se você faz concurso público, depois de 3 anos, você se torna estável. E aí, essa é a estabilidade de emprego. E é importante a gente diferenciar a estabilidade. Ai, meu Deus. Onde que eu tô?
problemas técnicos, né? É importante a gente diferenciar a estabilidade no emprego de garantia provisória no emprego ou das chamadas estabilidades provisórias no emprego. O que é garantia provisória de emprego? Esse conceito eu também tirei do livro do professor Maurício Godinho Delgado. Estabilidade jurídica de caráter transitório defendida ao empregado em virtude de uma circunstância contratual ou pessoal obreira de caráter especial, de modo a assegurar a manutenção do vínculo empregatício por um lapso temporal definido, independentemente da vontade do empregador. Quais são as semelhanças entre a estabilidade e diferenças, né, entre a estabilidade provisória de emprego e a estabilidade no emprego? Bom, as semelhanças é que ambas restringem as alternativas de extinção do contrato de trabalho e vai de encontro ao exercício unilateral do poder empregatício pelo empregador, que é aquilo que a gente conversou no começo sobre a razão de ser da estabilidade, né? Nas duas tem um pouco disso, tanto na garantia provisória de emprego, que é a estabilidade provisória, quanto na estabilidade no emprego. É isso, ela dá uma podada, né, no poder empregatício do empregador, e ela inviabiliza a ruptura contratual por sua vontade meramente arbitrária. E a diferença qual é? Então, as duas têm isso de semelhança, e quais são as diferenças? Porque elas não se confundem, né? A estabilidade que eu falei, que eu estava falando agora há pouco, ela é permanente, ou seja, o contrato de emprego, ele dura de modo indeterminado até que algum fato excepcional surja com força bastante para extinguir o pacto empregatício. E esse fato, ele tem que estar tipificado em lei, como, por exemplo, a morte, o pedido de demissão, extinção efetiva da empresa, a justa causa. Isso, então, a estabilidade, ela dura ao longo do tempo de forma indefinida. Já a estabilidade provisória, o contrato de trabalho, ele se estende por um determinado período de tempo. Ou seja, ela não é permanente, ela é apenas temporária. E aqui ainda fala uma circunstância contratual ou pessoal obreira de caráter especial. Então, são em circunstâncias específicas que garantem a manutenção desse vínculo por um tempo definido, né? E as garantias... e aí... Agora a gente vai começar a falar propriamente das garantias provisórias de emprego. Elas são fixadas por regras jurídicas, tanto de origem constitucional como legal. E é bom a gente fazer essa diferenciação na nossa cabeça, porque, enfim, para facilitar o estudo, né? Então, a gente vai primeiro começar a ver as regras jurídicas de origem constitucional, depois a gente vai ver a legal. E, às vezes, a gente ainda tem algumas estabilidades que elas derivam de regras autônomas, ou seja, resultantes da negociação entre as partes. Mas isso acontece um pouco mais difícil disso acontecer, e a gente vai ver também mais para frente, né? Então, as origens da garantia provisória de emprego são três. Podem ser duas, né? Heterônomas, e aí dentro disso tem origem constitucional, origem legal, pode também ser por meio de sentença normativa, e também as de origem autônomas, que são restantes dessa negociação coletiva trabalhista, né? Primeiro, a gente vai ver as estabilidades provisórias de origem constitucional, ou seja, são as garantias que estão previstas na Constituição. A primeira delas é de dirigente sindical, e ela está no artigo 8º da Constituição, que fala assim, inciso 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. E aí, o que acontece em resumo? Ainda é aqui. O que acontece em resumo? O dirigente sindical, eu vou passar por esse tema sem entrar muito nas regras, porque tem algumas regras em torno do dirigente sindical que vocês vão ver melhor no Direito do Trabalho 2. Mas, para fins de entender o que é estabilidade, né, eu vou falar algumas coisas sobre esse tema. O dirigente sindical, ele tem um cargo
é uma pessoa que ocupa um cargo de administração dentro do sindicato. Então, manter o empregado que está dentro de um posto de administração, que está ocupando um posto, a gente está ficando meio confuso, né? Mas, enfim, vou voltar. Manter o emprego de um trabalhador que está ocupando um posto de direito sindical, ele é muito importante. Por quê? Porque tem tudo a ver com os direitos de organização coletiva, direitos constitucionais, enfim, ele é uma peça fundamental para garantir os direitos e, enfim, o funcionamento e tudo do sindicato. Por isso que é importante manter o dirigente sindical livre de dispensas arbitrárias, né? Por isso que é preciso assegurar um mínimo de estabilidade para o dirigente sindical. Ficou um pouco confusa essa parte, eu acho. Mas, enfim. Bom, a garantia sindical, ela abrange tanto o fato do dirigente sindical não poder ser demitido, quanto ele não poder ser transferido para outros lugares. Então, o artigo 543 da CLT, ele fala que o dirigente sindical não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. Então, a garantia provisória de emprego, ela não só garante o emprego dele, como também ele garante que ele não seja impedido do exercício das funções, nem que ele seja transferido para outros lugares. Esse parágrafo primeiro, que fala, o empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada, é porque se o próprio empregado, ele quer mudar, e, enfim, ele solicita isso, não faz mais sentido, né? Ele ter essa garantia de dirigente sindical. E aí, como que funciona essa estabilidade? É a partir do momento do registro da candidatura, do cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até um ano após o final do mandato. Então, o momento do registro da candidatura é antes dele ser realmente eleito, né? Quando ele indica que ele quer se candidatar. Então, a partir desse momento, é o registro, quando ele registra a candidatura, e aí, se ele foi eleito, até um ano depois do final do mandato. Isso porque, para garantir que desde o registro até um ano depois, o empregado ele não sofra dispensa em razão da atividade dele dentro do sindicato, né? Porque, por exemplo, vamos supor que ele seja um dirigente sindical muito atuante, muito combativo, e aí pronto, acabou o período dele de dirigente sindical, o empregado vai falar, vou te demitir, sabe? Isso, ou antes também, né? Vamos supor que antes dele ser eleito, ele indica que ele tem vontade, e aí, se não tivesse essa estabilidade, o empregador poderia falar, quem foi que se registrou aí para participar da eleição de dirigente sindical? Vamos aqui demitir quem se candidatou, quem mostrou interesse, né? Então, tudo isso é para garantir dar alguma liberdade, autonomia e funcionamento para os sindicatos, né? Mas, enfim, isso tudo vocês vão ver melhor em Direito do Trabalho 2. E aí, porque são várias regras, assim, dentro disso e dentro da estabilidade de dirigente sindical e tudo. Enfim, se vocês não estiverem entendendo, podem mandar pergunta, porque é um pouco, né, solitário essa aula, um pouco solitária, porque a gente não sabe, mas enfim, qualquer coisa, manda mensagem. Tá, a segunda garantia provisória de emprego, além do direito sindical, e que está constitucionalmente determinado, é o membro da CIPA. O que é CIPA, né? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e ela tem como objetivo a prevenção de acidentes, né, e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, é um órgão, na verdade, uma comissão, né, que é responsável pela prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, enfim, fiscalização em torno disso. Isso... O artigo 163 da CLT diz o quê? Diz que será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos locais,
nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Tá. Como que funciona a CIPA, né? A CIPA, ela é uma comissão composta de representantes tanto da empresa quanto representantes dos empregados, ou representantes da empresa, né, dos empregadores, como dos empregados, sendo que os representantes dos empregadores, eles são indicados pelo próprio empregador, inclusive para ocupar o cargo de presidente. Então, como que funciona a composição da CIPA? Ela é feita de representantes da empresa e representantes dos empregados. Os representantes da empresa, inclusive o presidente, são indicados pela empresa. E os representantes dos empregados, eles são eleitos pelos próprios empregados, e o vice-presidente, ele é um representante dos empregados. Aqui, no artigo 164 da empresa, ou 164 da CLT, fala isso que eu acabei de explicar. Quem tem a estabilidade são os representantes dos empregados na CIPA. São só eles que têm essa estabilidade da dispensa arbitrária. Aqui. São só eles. Os representantes da empresa que, por exemplo, o presidente é um representante da empresa, eles não têm essa estabilidade. Quem tem a estabilidade são os representantes dos empregados e o vice-presidente, né, que é um representante do empregado. Isso está na ADCT, artigo 10. Por isso que é uma garantia prevista na Constituição, né? Fala assim: até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, 1º da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo da direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até um ano final depois do seu mandato. Então, é a mesma coisa do dirigente sindical, né? Não pode ser dispensado arbitrariamente, desde o registro até um ano depois. Lembrando que só os representantes dos empregados é que tem essa estabilidade. O dos empregados, o representante dos empregadores não tem. Aqui. E aí. Tá. E aí, a gente tem a súmula 339 do TST, que fala isso. Eu não coloquei aqui, né? Coloquei. Que fala sobre o suplente. O suplente da CIPA goza de garantia de emprego, goza da mesma garantia de emprego, né? Então, tanto os principais... como que fala isso? Enfim, tanto os principais quanto os suplentes, principais não, os eleitos e os suplentes, todos eles têm essa garantia prevista, essa garantia de emprego, né? E aí, a garantia de estabilidade provisória também se aplica ao suplente no cargo de direção. É a mesma coisa, né? A súmula 676 do STF fala isso, e a súmula 339 do TST também fala isso. Tá? Bom, todo mundo entendeu? Tá. Então, quando que o membro dirigente da CIPA pode ser demitido? Ele pode ser demitido quando for extinto o estabelecimento. E é isso que a súmula 339, inciso 2, a estabilidade provisória do CIPeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Se for extinto o estabelecimento, então, não se verifica a despedida arbitrária. Então, extinto o estabelecimento, não precisa mais de existir a CIPA, né? E aí não se garante mais a estabilidade, obviamente, né? E aí, no caso de ocorrendo a dispensa, e o empregador, caberá ao empregador, no caso de ajuizada a reclamação na Justiça do Trabalho, né, comprovar a existência dos motivos acima mencionados, ou seja, motivo disciplinar, técnico, econômico, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Isso por quê? Porque o artigo
10, esse artigo aqui, ele fala, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, é vedada essa dispensa arbitrária ou sem justa causa. Se, por exemplo, o empregador comprovar que teve motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, a estabilidade realmente não vai mais existir, né? Agora, se ele não comprovar que existiu motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, ele pode ser condenado a reintegrar o empregado, né? E aí, então, são esses dois pontos principais. Na verdade, a extinção do estabelecimento está um pouco dentro, né, do motivo disciplinar, técnico, econômico e financeiro. Mas é isso, o que é vedado ao membro da CIPA é a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Se ficar comprovado o motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, aí não vai existir mais a estabilidade e a extinção do estabelecimento, ela está dentro dessas razões, né? De não ter mais por que existir a estabilidade, já que foi extinto o estabelecimento. Não, essa parte aqui, eu vou tirar. Tá, a terceira, essa parte aqui, gente, eu vou tirar porque eu tinha colocado algumas coisas sobre a dispensa do dirigente sindical, mas vocês não vão ver isso, então esse slide aqui eu não vou falar e eu vou tirar quando eu for colocar lá no Moodle, né? Tá. A terceira estabilidade, garantia provisória de emprego de origem constitucional, é a estabilidade da gestante. É a estabilidade da gestante. E ela também está prevista na ABCT, que é no mesmo artigo 10, né? Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, a estabilidade dela vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá bom? E se a mulher estiver em aviso prévio? Vamos supor que a trabalhadora, ela está em aviso prévio, ela descobriu que ela está grávida. A CLT fala o quê? A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante ao empregado gestante a estabilidade provisória prevista na linha. Então, o aviso prévio, ele também garante, mesmo que a trabalhadora esteja em aviso prévio, ela tem a estabilidade garantida, né? E o disposto no caput desse artigo aplica-se ao empregado adotante, a qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. Tá. Então, é isso. Se a mulher estiver em aviso prévio, vale sim a estabilidade mesmo assim. E se a mulher estiver grávida e o empregador a demite, sem que ele saiba que ela está grávida. A súmula 244 fala que se ele demite e ela está grávida, essa demissão é inválida, por quê? Porque ela tem direito à estabilidade. Ele também pode pagar indenização para ela, né? O momento do estado do gravídico não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá. O desconhecimento da gravidez no momento da dispensa não afasta a responsabilidade do empregador pelo pagamento da indenização por estabilidade. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O direito à estabilidade, por que isso, né? Porque o direito à estabilidade, ele é instrumental e ele visa proteger a maternidade e garantir que a empregada gestante não seja dispensada imotivadamente. O texto constitucional, ele fala que o termo inicial é a gravidez, né? Então, o ponto inicial é a gravidez, não importa se o empregador sabia, não sabia, enfim, esse é o termo inicial, e aí, se isso aconteceu, se a gravidez aconteceu antes da dispensa, incide a estabilidade. Aí, aqui eu coloquei um recurso, depois de organizar um documentinho com
tudo isso, porque eu acho que não dá para ver, né? Mas, enfim, esse julgado, ele fala justamente isso que eu tô falando, que o ponto central da estabilidade da gestante é a gravidez, né? E aí é uma discussão sobre o termo inicial, se valeu a dispensa, se não valeu, enfim, depois vocês dão uma olhada, que eu acho que tá um pouco pequeno, né? Tá. Outra coisa, aqui a gente tem a súmula 244 do TST. E ele fala assim: a garantia de emprego da gestante só autoriza a reintegração se ela se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, só faz sentido você reintegrar a gestante se ela ainda estiver no período de estabilidade. Se o período de estabilidade já tiver passado, não faz sentido reintegrá-la, né? O que vai acontecer com ela é ela ganhar os salários e mais direitos correspondentes ao período da estabilidade. E o inciso terceiro, ele é importante, porque ele fala assim, ó, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Isso é uma questão muito importante, porque parece que a jurisprudência tem apontado um pouco para a superação desse inciso. Eu coloquei aqui outro recurso de revista, outro julgado, que eu também vou colocar depois num arquivo para vocês. Mas no finalzinho fala assim, ó, a discussão quanto ao direito à estabilidade provisória gestante por prazo determinado na modalidade de contrato de aprendiz, quando não no caso, quando a empregada ela é contratada por contrato por tempo determinado, você já sabe qual vai ser o prazo de término do contrato de trabalho. Então, se você já sabe qual vai ser o término do prazo, não faz sentido falar em dispensa arbitrária, sabe? Porque não é dispensa arbitrária, é só o fim do contrato, do prazo do contrato de trabalho que já estava estipulado pelos contratantes, né? Não existe, então, nesse caso, não vai existir estabilidade provisória, porque não há dispensa arbitrária e nem não há justa causa, né? Mas sim término do contrato do dia que foi estipulado, no dia que foi estipulado pelos contratantes. Então, parece que desse entendimento do inciso terceiro da súmula 244. Então, para a gestante, mediante contrato de tempo determinado, parece que, apesar da existência dessa súmula, a jurisprudência tem indicado por um caminho diverso, né? De que não tem estabilidade para a gestante que foi contratada por tempo determinado. Deixa eu só ver quanto tempo que passou já. Tá, eu vou encerrar, porque já passou meia hora. E aí, daqui a pouco a gente volta no próximo tópico. Tá bom, gente? Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, daqui a pouco a gente volta por um terceiro bloco.